eu sou a Cláudia Reimão e esse é o nosso programa Mulheres que Vencem. E é com muita alegria que eu peço permissão para entrar no seu lar, para juntas passarmos alguns momentos abençoados, momentos na presença do Senhor nosso Deus, onde eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo vai falar ao teu coração, vai trazer paz, vai trazer acalento. E no programa de hoje, no nosso quadro A Dica com o Especialista, eu trago ela, Camila Tenório, psicóloga. Nós vamos falar um pouco sobre comportamento das crianças, tá? Tudo para que você esteja aí atenta, saiba até como lidar com seus filhos. Conhecimento é a base de tudo e você vai ficar ligadinho porque essa entrevista vai ser muito especial. Eu vou trazer também a palavra de Deus e eu tenho certeza que você precisa de um start hoje para se levantar, para se animar e você vai encontrar, porque a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para estarmos edificadas, estarmos aí com a nossa fé em ação, para que Deus ele possa operar na nossa vida, para que a gente venha produzir frutos, não é mesmo? Então fica comigo, roda a vinheta, porque agora vai acontecer a entrevista com o especialista. A gente começa agora um bate-papo muito especial sobre temperamento, né, dos nossos filhos, das nossas crianças. Nós bem sabemos, né, você que é mãe, tem 2, 3 ou mais filhos, sabe, né, que o comportamento deles não é regra ser igual, né? São diferentes, somos indivíduos, como a palavra já fala, somos seres únicos. E cada um, né, tem o seu jeitinho, tem o seu temperamento. E para a gente saber lidar com eles, é necessário a gente aprender algumas coisas. Por isso eu trago ela, a Camila Tenório, ela que é psicóloga, expert nesse assunto, para a gente bater um papo aqui muito especial. Camila, muito bom dia, que alegria ter você mais uma vez. A Camila já esteve aqui no nosso programa e a gente recebe com o coração aberto e agradecidos a Deus pela sua vida. Bom dia, Camila. Bom dia, muito obrigada novamente por esse momento, né? Muito maravilhoso estar aqui. Obrigada. Camila, a gente ouve muito se falar aí que existem alguns comportamentos, né? E até abriu a internet, você vai lá ver falar sobre o sanguíneo, colérico e outros temperamentos, né? Mas como é que a gente identifica e quais são os temperamentos, né? Os mais citados, os mais falados. Certo. Nós hoje, pela psicologia, temos 4 tipos de temperamentos. E para voltar um pouquinho, todos nós nascemos com nosso temperamento, né? Então, a gente já nasce com esse impulso que a gente chama de temperamento. São 4 temperamentos: melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Então, esses temperamentos são nossos impulsos crus, né? E é muito fácil de identificar nas crianças, porque as crianças nascem, né, com aquele impulso muito cru, que a gente vai contornar à medida dos anos, mas a gente consegue identificar através de alguns testes que a gente vai sentindo nas crianças. A partir ali dos 3 anos e meio, a gente vai conseguir identificar de uma forma melhor, porque eles vão conseguir vocalizar mais, e aí você tem um direcionamento de qual é o temperamento do seu filho. Fala pra gente um pouquinho, né, como é esses temperamentos. Por exemplo, sanguíneo, aí você vai expondo, explicando como é que é um sanguíneo, por exemplo, e assim por demais. Certo. Eu vou tentar resumir, né, mas obviamente, para você identificar um temperamento, a partir do momento que o seu filho esteja ali por volta dos 5, 6 anos, a gente fecha o diagnóstico do temperamento aos 7 anos de idade, mas já a partir dos 3 anos a gente vai começar a identificar de acordo com a evolução vocal dessa criança. Então, um sanguíneo é uma criança que ela gosta de estar com as pessoas. Vai ter brinquedo e vai ter gente, ele gosta de gente. Ele gosta de estar agarrado na avó, ele gosta de estar agarrado na tia, nos colegas. Então, é essa criança que tem esse pulso mais para estar com gente, esse sanguíneo. Se a gente pudesse resumir, obviamente são várias características, mas assim, para ter uma base, essa criança. O colérico é uma criança que ela gosta de mandar, é um líder nato. Então, aquelas criancinhas pequenininhas que já estão colocando ordem no lugar, é muito provavelmente uma inclinação de um colérico. Um fleumático é uma criança que gosta de analisar. Se tiver, por exemplo, um brinquedo ali de desenhar e um de blocos,
ou de algo que seja relacionado à análise. Ele vai se interessar muito mais com facilidade para algo nesse quesito. Ele gosta de analisar, né? Um melancólico é aquela criança que ela é mais sensível. Ele, tanto o fleumático como o melancólico são crianças mais introvertidas, porém o melancólico ele é um pouco mais sensível, então ele chora, ele não chora alto, ele é para dentro, mas quando o melancólico ele chora, ele sente. Então ele chora muito, ele sente, e já vem esse nome de melancolia, então o melancólico ele já tem essa inclinação, né? Por exemplo, um sanguíneo quando ele chora, quando o sanguíneo ele chora, é aquela criança que acabou o mundo, aquela criança que se esparrama pelo chão, no shopping. O sanguíneo é aquela força. Um colérico, quando ele chora, é aquela criança que meu Deus, você pensa assim, meu Deus, eu deveria ter deixado. Porque deveria ter trazido. Eu deveria ter cedido, porque ele vai tentar lhe importunar e conseguir até você deixar. Mas mãe deixa, vai chorar e vai lhe questionar. Já o fleumático e o melancólico são as crianças frias, que a gente chama. Sanguíneo e colérico são crianças quentes para fora. Melancólico e fleumático, crianças frias. E o melancólico, ele vai chorar, né? Ele vai sentir muito. Os quentes, vamos dizer assim, eles apresentam mais os seus sentimentos. São pessoas assim que mostram, imprimem logo os seus sentimentos, as suas emoções. Já os frios são aqueles mais introspectivos. Os quentes são para fora, são vocais. Então, os temperamentos quentes, eles são vocais, eles vão externalizar com muito mais facilidade do que os temperamentos frios, que são mais internos, vão internalizar mais isso. Entendi. A gente sabe que existem esses 4 temperamentos aí, mas o indivíduo, a criança, ela pode ter mais de um temperamento ou não? Certo. Nós, na verdade, todos nós temos todos os temperamentos em algum momento da vida. Sim. Porém, vai ter um temperamento que vai ser o dominante. Então, eu tenho um pouquinho disso, daquilo aqui, ok. Mas vai ter um temperamento, apenas um, que vai ser o dominante. Como é que eu faço para poder identificar isso com mais facilidade? Qual é o seu impulso cru? Seu impulso. Nós temos nossos impulsos que a gente segura para viver em uma sociedade, mas aquele impulso seu, tem pessoas que são mais impacientes, tem pessoas que são mais sensíveis. Então, aquele impulso seu provavelmente vai indicar qual é o seu temperamento. Então, aí você falou que a partir de quantos anos a gente pode fechar? 7 anos. 7 anos. 7 anos a gente consegue fechar, porque é o finalzinho da primeira infância. A primeira infância tem vários estudos, mas vamos colocar ali entre 7 e 8 anos, que é o final dessa primeira infância, desse ciclo. Então, a gente pode identificar qual sim fechar esse diagnóstico para o temperamento daquela criança. Uma família, por exemplo, que os pais são sanguíneos, ele influencia essa criança? Com certeza. O que acontece? A gente nasce com temperamento. Nossa personalidade ela é moldada de acordo com o ambiente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o filho desses 2 pais que são sanguíneos, para fora, são extrovertidos, sanguíneo é assim, mas a criança nasceu fleumática. Então, é uma criança analítica, mais para dentro, mais fria. Porém, se ela está em um ambiente onde ela vive essa vocalização para fora, esse estímulo, obviamente vai modular essa criança, mesmo ela tendo os impulsos individuais dela, mas vai ter uma modulação de acordo com os pais, os cuidadores principais ou aquele ambiente que envolve aquela criança. Então, não só o temperamento, mas o ambiente que aquela criança ela está vai influenciar demais na personalidade, como ela vai responder ao mundo, porque é uma junção. Tem um temperamento e nossa personalidade. Juntando isso, é o que a gente é para responder e viver nesse mundo enquanto sociedade. A gente não está aqui para dizer que tal temperamento é bom ou tal temperamento é ruim, não. Pelo contrário, né? A gente está expondo eles, né, para que você tenha ciência, tenha conhecimento e saiba, né, lidar com essa pessoa. Mas a gente sabe que aquela pessoa que ela expõe mais os seus sentimentos, que não tem papas na língua, vamos dizer assim, que tá ali, que fala o que pensa e tal, causa uma certa, né, uma repulsa aqui entre algumas pessoas, né, que já olham torto, às vezes. Infelizmente, nossa sociedade não está, vamos dizer assim, preparada, né, para receber, para essa conversa. Como é que nós, enquanto pais, nós podemos ajudar os nossos filhos, aqueles que têm um impulso, né, de ser mais ali mandatários, de serem crianças ali que exprimem mais os seus sentimentos? Crianças que imprimem mais e vocalizam mais são crianças, provavelmente crianças quentes. Então, são 2 temperamentos, sanguíneo ou colérico.
Crianças assim, elas não vão reter tanto para dentro. Então, elas vão precisar, o mecanismo delas de aprendizagem, de vivência, elas vão precisar vocalizar, né? O que vai acontecer? Vocalizar é uma coisa muito boa. Para os pais que têm esse tipo de criança, eles vão precisar modular e dar contorno. O que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, precisa fazer com os nossos filhos? Pegar tudo o que é positivo deles e melhorar, e pegar o que não é tanto e modular. A modulação vem através do contorno dos limites. Então, essas crianças que têm esse impulso mais para fora, é você dizer ao seu filho, à sua filha, imprimir e vocalizar que está tudo bem você falar, mas porém tem formas de falar. E aí você vai ensinar esse filho o tom, o momento, e vai ensiná-lo a segurar os impulsos, porque temperamento é justamente os nossos impulsos crus. Então ele vai querer falar, filho, você pode falar, tá tudo bem você falar, mas agora não é o momento. Quando a gente chega em casa, você fala. Então eu respeito o que você quer falar, eu vou ouvir o que você quer falar, não preciso aceitar tudo que você quer falar, mas no momento certo, você com certeza vai falar. Então, a gente respeitar essa criança e dar voz a ela, não é aceitar tudo que ela vai falar, mas certificar que ela vai ter voz, ela vai ser ouvida. Porém, um bom pai, uma boa mãe, ela vai dar o contorno. Filho, isso aqui que você falou não foi legal, você pode falar dessa outra forma, você pode falar nesse outro tom e você pode falar nesse outro momento. Então, a gente, né, para essas crianças vocais, a gente vai ensinar a maneira e quando e como falar. A gente tá aí, Camila, com um público, né, de mulheres que vivem uma vida corrida, né? A maior parte das pessoas vivem uma vida corrida, trabalham fora, quando chegam em casa, principalmente nós mulheres, né? E a gente tem que dar conta do marido, a gente tem que ali os nossos afazeres, cuidar do filho. E nem sempre educar é fácil. Educar requer esforço, requer coragem para nós mulheres, mas a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes a gente está cansada pelo corre-corre, a gente está com a cabeça cheia, porque infelizmente as lutas elas acontecem, mas é necessário, né, Camila, que a gente venha parar, que a gente venha entender e passar isso para os nossos filhos, né? Pois a gente vive numa sociedade hoje que é tudo muito corrido, e principalmente nós que somos mulheres, porque a gente tem o lado de fora, mas tem a casa toda para gerenciar. E uma das frases que eu coloquei esse ano é: tem o ideal e tem o que dá, né? E aí, quando a gente coloca e a gente aprende essas ferramentas a mais, como é o temperamento do teu filho, qual é o seu temperamento enquanto mulher, quais são os meus gatilhos, meus limites, quais são os gatilhos e os limites do meu filho, fica um pouco mais leve para a gente poder lidar com a vida. E nem sempre, como você comentou, vai dar para a gente exercer aquela maternidade calma, ideal, e tá tudo bem. Só que, a partir do momento que a gente tem mais informação, mesmo naqueles dias mais cansadas, mas com mais ferramentas, muito provavelmente eu vou ter um retorno mais calmo, eu vou saber um pouquinho mais, sem me esforçar tanto mentalmente, para saber o que fazer com aquela criança, mesmo que eu esteja cansada, eu não vou entregar aquela coisa toda, né? Eu vou entregar o que é possível hoje. Mas com mais ferramentas e a gente conseguindo entender melhor o filho, a gente vai conseguir conduzir de uma forma melhor e mais calma. A gente falou, né, dessa criança que tem um temperamento mais forte, mas tem aquela, né, que é o oposto, aquela criança mais introspectiva, aquela criança que é quietinha, que você não sabe o que é que está passando, vê ela tristinha. Como eu posso chegar até essa criança, né, para sondar? Porque tem crianças que estão aí à beira até mesmo de uma depressão, né, enfrentando lutas mesmo na sua tenra idade, às vezes na escola, justamente por causa do seu comportamento, que ela não consegue interagir, não consegue manter amizades, né? Eu conheço pessoas que na sua infância ela não conseguia muito, sabe, ter uma amizade, não conseguia muito ter essa troca de pensamentos, de conversa, era uma pessoa muito, muito quietinha ali na dela. Enquanto mãe, como é que eu posso chegar, eu posso abordar essa criança que é mais quietinha, que é mais caladinha, que só quer viver dentro do quarto, por exemplo, que não quer interação? E é muito importante essa sua fala. Por exemplo, nos meus atendimentos, eu não me preocupo tanto, óbvio que eu olho e fico atenta. Mas eu tenho uma criança muito vocal, é uma criança que ela internaliza mais. A minha preocupação vai ser para essa criança em primeira instância. Por quê? Porque está tudo lá dentro. Sim. Então, a partir do momento que você não consegue externalizar, você não tem como elaborar com o outro as coisas, às vezes, como elas são. Para crianças que são mais frias, crianças melancólicas e fleumáticas,
que é importante? É você criar uma ponte de comunicação com essa criança. Essa criança, naturalmente, ela não vai ter tantas ferramentas para se expressar, por mais que ela queira. Então, se você mãe, você pai, tem uma criança que ela é mais fechada, você seja o condutor, o fio condutor para chegar até essa criança. Meu filho, como é que foi a escola? O que você gosta de fazer? Se essa criança, por exemplo, está no momento que ela quer ficar só no quarto, o que está faltando aí? Interação. Imagine como deve ser chato uma pessoa que você não tem intimidade, mesmo sendo seu pai e sua mãe, você já não tem essa tendência de vocalizar, e o pai e a mãe chegam, e aí, como é que foi hoje? Você não vai falar. Se você tiver intimidade e aquela interação estiver ali, você vai vocalizar com mais facilidade. Qual é a dica aqui? Primeiro, se essa criança está querendo ficar muito na dela, não quer fazer outra coisa, procura fazer as coisas que ela gosta de fazer. Ela gosta de, filho, vamos para o cinema. Filho, vamos pintar aqui juntos, a depender da idade. Faz essa conexão. Depois dessa conexão, você faz a ponte. E aí, meu filho, outro dia, como é que foi a escola hoje? Você gostou de fazer alguma coisa? E aí você vai conversando, mas sempre primeiro você ter conexão. As crianças mais frias, elas precisam de conexão, mesmo aparentando que elas não precisam. Que elas são, às vezes até, eu vejo que as pessoas não entendem, acham que são autossuficientes, que não precisam, que não querem. Não é, elas precisam até mais. Mas precisam que as pessoas do lado de cá tenham esse fio condutor, se conecte para poder a gente ter essa ponte de comunicação, mas elas precisam vocalizar. É nunca expelindo, né? Trazendo para perto, fazendo como você falou aí, né? Colocando, argumentando, né? Conversando, chegando realmente numa união, porque às vezes a gente vê pais e filhos dentro de casa, cada um para o seu lado, e aí a gente não fala apenas de criança, mas de adolescente, que cada um está vivendo a sua vidinha ali, e às vezes a mãe não se dá conta que o fardo dela está pesado, mas que ela está criando, né? Jovens, que ela está criando um ser que merece toda a atenção, né, Camila? Exatamente. E porque a gente às vezes coloca a nossa régua enquanto adultos, mas assim, eles estão vivendo, tanto as crianças como os adolescentes, as questões deles. E a gente às vezes define o que é melhor, o que é pior, é um julgo desigual. Então, assim, e hoje para ser um adolescente é muito difícil ser adolescente hoje em dia. Porque os padrões, né, são impressos pela mídia. Muitas coisas. Saiu uma pesquisa, foi ano passado, no final do ano passado, foi muito interessante, principalmente sobre as meninas, depois com as redes sociais. Tem um livro que eu li, vou até fazer um resumo para o pessoal, que até o pessoal do Instagram colocou, é Geração Ansiosa. E aí, nesse livro, ele aborda e traz dados científicos que, para as meninas, estou falando para as meninas, essa questão da internet e do padrão dela se amar, dela se gostar, cara, isso assim, tá danificando muito a mentalidade. Então, é um padrão muito alto. Se pra gente que é mulher adulta hoje, a gente sente que é uma loucura, imagine para adolescentes, né, que não tem nenhum córtex pré-frontal maduro, porque esse córtex pré-frontal só é maduro a partir dos 25 anos. Então, são pessoas que isso aqui é o nosso impulso. É o nosso impulso, as nossas reorganizações que a gente não tem ali maduro. Então, assim, eles estão em fase de realmente maturidade cerebral e eles estão passando por pressões que nós, adultas, estamos penando para segurar a onda. Então, esses adolescentes precisam, antes da gente chegar e perguntar, a gente se conectar. Vai ouvir aquela música que elas gostam de ouvir. Minha filha, você gosta de ouvir o que tá? Vamos assistir um filme? Você quer assistir o quê? Vamos sair, noite de meninas, vamos para para um spa, vamos para fazer uma unha. Vamos, o que é que você gosta de fazer? Criar todo um ambiente, né? Criar essa conexão, adolescente, criança, seres humanos precisam de conexão. Às vezes a gente pega porque a gente tá querendo muito. E aí, como é que tá? É como se, e eles se sentem, a criança, ela não vai responder você. Né? Ela não vai elaborar isso, mas ela não vai responder porque não tem conexão. E o adolescente fala, meu Deus, eu estou me sentindo contra a parede. Quantos adolescentes... E às vezes o pai e a mãe só quer se comunicar. Mas não sabe primeiro gerar conexão. Então, gerar conexão e depois você faz esse fio condutor para ser vínculo, ponto de vínculo, e ele vai se abrir para você. Camila, amei nossa conversa, viu? Queria eu ter horas aqui na TV para a gente ficar conversando mais e mais. Eu agradeço demais. E eu peço para que você deixe seu contato aí para essas mães, essas pessoas, na verdade, que precisarem de ajuda, que quiserem entender mais sobre o comportamento, que está enfrentando algumas dificuldades dentro do celular e precisa de um olhar de uma profissional que realmente tem gabarito, que tem autoridade para poder estar ajudando essa pessoa. Pode passar os seus endereços eletrônicos? Perfeito. Meu Instagram, né, minha página, vamos dizer assim, meu currículo online, que a gente gosta de falar, @Camila Tenório, com 2 L's.
E eu atendo tanto online como presencial para essa família, para pais, mães, famílias que têm questões tanto com eles na parentalidade, como com seus filhos. Então a gente vai aqui elaborar e entregar ferramentas para você, para que você possa lidar de uma forma muito mais calma e uma maternidade, uma paternidade mais leve e que você conheça e gere conexão com seu filho. É isso aí, gente. Aprendemos hoje um pouco mais sobre comportamentos, né? Espero que vocês tenham aprendido aí. E qualquer coisa, é só entrar em contato com a Camila aqui com nada. Aí você pergunta, mas Cláudia, o que é que eu posso fazer para ter uma vida transformada? É participando de um dos nossos cultos. Eu faço parte da Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica situado aqui no bairro do Farol. O nosso endereço é o seguinte, é Avenida Fernandes Lima, número 1733. Aqui no bairro do Farol, em frente da nossa igreja, você vai encontrar o quartel do Exército, que é esse ponto de referência bem conhecido. Por que eu falo que a partir do momento que você frequentar a um dos nossos cultos, a sua vida vai ser transformada? Porque na nossa igreja, nós levamos muito a sério, nós pregamos a palavra de Deus, a palavra poderosa, a palavra que transforma, a palavra que edifica. E uma vez você aprendendo, você ouvindo, você abrindo o seu coração para deixar Jesus entrar, a sua vida também é transformada, é modificada. Gente, Jesus é a luz do mundo. A gente vive num mundo que se encontra em trevas. É tantas coisas ruins acontecendo. Você liga a televisão para ver um jornal, um noticiário, e você vê as notícias ali, é o quê? É morte, é sequestro, catástrofes acontecendo, né? A economia não indo tão bem, e aí você fica realmente preocupado, você fica aí sem paz para o seu coração, você fica realmente numa situação complicada, difícil. Mas Jesus, ele é a luz desse mundo. Quando Jesus entra em cena, pode ter certeza que a iluminação, ela acontece. Aquilo que estava em trevas, aquilo que estava difícil, o Senhor começa a transformar na sua vida. Eu tiro por mim, eu não sou exemplo, né, para ninguém, porque o nosso exemplo principal é o Senhor nosso Deus. Eu falo que a gente não deve se moldar, olhar para homens, porque homens são falhos. A gente deve olhar para Jesus, que é perfeito, que é o autor e consumador da nossa fé. Se a gente olhar para ele, a gente nunca vai encontrar problema, a gente nunca vai encontrar defeitos, pelo contrário, a gente vai encontrar solução. Por isso eu te falo que a gente deve olhar para ele. Então, quando a gente olha para Jesus, realmente nós somos iluminados, a gente enxerga as coisas de maneira diferente. Não é que o mal não queira vir, não é que coisas difíceis não vão acontecer. Sim, continua acontecendo, mas quando a gente tem a presença do Deus Todo-Poderoso, a gente encontra forças para lutar, né? Existe um momento que onde estava tudo fechado, tudo difícil, o Senhor começa a clarear. Por isso, o convite é este, para que você frequente a uma das nossas reuniões. E a igreja em si, ela não salva ninguém, não. O que salva é a própria palavra de Deus, que é verdade. Olha só, a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e continuar sendo eternamente o mesmo. Em Cristo, nós não encontramos variante, nós não encontramos modificações, não. Jesus, ele é o mesmo. Se ele fazia milagres, maravilhas no passado, ele continua fazendo nos dias de hoje. Você, mulher que está me ouvindo aí, porque o nosso programa é especialmente para esse público feminino, né? Nada contra os homens que assistem, pelo contrário, sintam-se muito bem-vindos. Você é bem-vindo aqui no nosso meio. Mas a gente, principalmente agora está no mês de março, né? O mês intitulado aí como mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher acontece no mês de março. É um mês que a gente fala muito da feminilidade, que a gente fala muito das mulheres em várias vertentes, das mulheres, né, em várias áreas. E a gente vê que uma mulher, ela quer, ela precisa e ela deve ser uma mulher bem-sucedida. Mas para que isso aconteça, é necessário que essa mulher, ela tenha uma visão diferente. Ela encontre e ela tenha dentro dela uma força inspiradora chamada Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Eu tenho certeza que se você participar, se você for a um dos nossos cultos, você vai entender aquilo que eu estou tentando te explicar aqui. Porque a presença do Senhor, ela é inexplicável. E como eu me alegro de ver pessoas ali na nossa igreja,
tendo suas vidas transformadas, tendo suas vidas impactadas. Por quê? Pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. Eu gosto muito de contar o que Deus tem feito, né, na vida das pessoas, como Deus tem transformado e te incentivar para ser também essa pessoa que busca, né, algo diferente, que busca ter uma vida transformada e transformada pela palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar para você desde já os nossos endereços eletrônicos. Falei do nosso endereço físico, de onde fica a nossa igreja, mas quero também deixar os endereços eletrônicos, porque quando esse programa termina aqui, ou mesmo à noite, né, um horário que não tenha culto, você pode procurar nas redes sociais a Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós temos o Instagram, né, do nosso pastor Jean Raymond, um homem usado por Deus, que tem dedicado sua vida a pregar, a entregar a mensagem da cruz. Então você pode procurar ele no Instagram, Jean Raymond, como também no YouTube. Ele tem um canal no YouTube onde está ali sempre pregando, trazendo lives. Inclusive, as reuniões de domingo, elas são transmitidas através do YouTube. Então, talvez se você está de noite aí sentindo a necessidade de entreter o seu tempo, de receber uma palavra abençoadora, é só ir lá no YouTube, se inscreve, compartilha para alguém que você sabe que necessita ouvir a palavra, que necessita também de uma transformação, que precisa de uma edificação. Então, lá no YouTube, Jean Raymond, como também o meu canal no YouTube, Cláudia Raymond. É só procurar, se inscrever e você vai ser notificado todas as vezes que nós lançarmos ali um vídeo novo, uma palavra abençoada. Por exemplo, o nosso pastor, todos os dias de manhã, 7h30, 8 horas mais ou menos, ele faz uma live ali abençoada, dando uma palavra, né? E aí você ouve a live e depois assiste aqui o nosso programa, né? O programa é esse abençoado, onde pessoas têm, né, dado feedback muito positivo, têm entrado em contato comigo, tem dito, nossa, Cláudia, como esse programa tem sido abençoado, Deus tem usado muito para falar ao meu coração. E é isso, ferramentas não faltam. Não se sinta sozinha, não se sinta constrangida, não se sinta uma pessoa à margem da sociedade, não. Você é bem-vinda no nosso meio, você é o melhor de Deus. Pode ter certeza, existem pessoas que têm, né, autoestima lá embaixo, que acham que não são nada, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo entregava a sua vida. Lá no Calvário, ele entregou até as suas últimas gotas de sangue, a sua vida ao meu e ao teu favor. Você acha que ele faria isso? Sofreria tanto por algo que não tem valor nenhum? Pelo contrário. O único que tenta colocar na sua cabeça, no seu coração, que você não tem valor é o próprio inimigo, porque ele sabe que você tem potencial, ele sabe que você tem capacidade com Deus de vencer essa luta, de vencer essa batalha que você está enfrentando. Então não se dê por vencida, não, pelo contrário, continue lutando e perseverando e acredite que com Deus você vai vencer toda e qualquer situação, tá bom? É quem canta os seus males espantam. Imagine quem começa a louvar, quem começa a glorificar o nome do Senhor Jesus em forma de canção, em forma de louvor, né? Traz alegria para a nossa alma. Isso tudo é o poder de Deus em ação. Isso é o Evangelho. O louvor faz isso com o coração do ser humano. Ele alegra, ele traz paz. E falando em paz, eu quero trazer para você uma palavra abençoada, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias para que esse programa não fique apenas nas minhas palavras, não, mas que fique aqui nas palavras do Senhor nosso Deus. Olha só, se você não tiver Bíblia aí, não tem importância, não tem problema. Eu vou abrir, vou ler para vocês e a gente vai ter revelação na palavra. Deus vai falar muito ao teu coração. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui um copo com água, porque no finalzinho dessa programação nós vamos consagrar essa água. Então corre lá na tua cozinha, pega um copo com água, deixa aí juntinho de você, porque nós vamos abençoar e você vai tomar em teu favor ou em favor de uma pessoa. Você vai interceder por alguém, você vai beber essa água consagrada e com certeza vai ser vitória para a tua vida. A água não é benta, não é sagrada, não é água que vai fazer o milagre acontecer, mas é o poder de Deus que vai entrar em ação, amém? Então deixa a tua água guardadinha aí, porque daqui a pouquinho
a gente vai fazer essa oração, a gente vai consagrar essa água. Mas agora vamos para o momento da palavra, um momento todo especial, que eu peço toda a sua atenção, tá bom? Não deixa nada atrapalhar não, porque Deus vai falar ao teu coração. Olha só o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 2. Diz o seguinte: abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Quando eu ouço a palavra de Deus, uma orientação que o nosso Deus diz é essa: abre as portas. Que porta eu devo abrir, pastora Cláudia? A porta do seu coração. Porque a gente vê tantas pessoas, às vezes, né, que estão cansadas de ir na igreja, frequentam a igreja, mas a palavra entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque elas não estão abrindo a porta, elas não estão preparando ali o caminho, elas não estão preparando o terreno para que essa palavra seja como uma boa semente. Não. Essa pessoa, ela tem ouvido de qualquer maneira, de qualquer forma, não tem levado muitas vezes a sério. Ou até, né, o próprio inimigo, sabendo disso, ele tenta colocar coisas para que a atenção dessa pessoa venha a ser tirada. Mas não, abra a porta do seu coração nesse momento para ouvir a palavra que vai te transformar. Diz isso, né? Abrir as portas para que entre nela a nação justa, para que entre o quê? A justiça do Senhor nosso Deus na sua vida. Talvez você está sendo uma pessoa que está sendo injustiçada. Levantes estão acontecendo contra você. É no teu casamento, situações adversas têm acontecido que você diz, meu Deus, isso é uma injustiça. Estão se levantando contra mim com calúnias, com difamações. Estão se levantando para quê? Para querer o meu mal, para querer o meu fim. Mas está repreendido em nome de Jesus. Porque se você abrir o seu coração, o Senhor vai entrar e a nação santa, a nação justa também vai entrar. O Senhor vai entrar com justiça na sua vida. E diz mais, para que entre nela a nação justa que o quê? Que observa a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que Deus fala nas escrituras dele, que ele levou sobre si todas as suas dores e as suas enfermidades. Essa situação que você está enfrentando aí na sua saúde não é para a sua morte, não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. A mentira do inimigo é essa, é querer dizer que o teu marido não te ama mais, que o teu marido vai te largar, porque vai aí sair de casa com a terceira pessoa, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. A mentira de Satanás é aquela que diz que os teus filhos não vão ter futuro, que não vão dar nada para a vida. A palavra de Deus, a verdade diz que os filhos são heranças do Senhor, um galardão que Ele dá. Então os teus filhos vão ser sim bem-aventurados. A partir do momento que você abre a porta do seu coração, que deixa a justiça do Senhor entrar, toda mentira do inimigo, toda falsidade satânica vai cair por terra e o Senhor vai imperar na tua vida. A bondade e a fidelidade vão permanecer contigo aí, ó, vão te acompanhar todos os dias da tua vida. E diz mais, olha, versículo 3, que é o ponto alto aqui. Diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. É o próprio Deus falando para você, mulher, que Ele conservará em paz o teu coração, a tua mente, que estará o quê? Firme no Senhor. O que é que acontece aqui? Eu quero que você preste bem atenção nisso. Deixa eu até chegar aqui mais para frente para te explicar isso. O que é que acontece às vezes? Você não tem dado crédito à palavra e não tem tido paz. Aí o inimigo entra na tua vida, não é verdade? O inimigo coloca pensamentos, coloca situações, ele levanta pessoas para fazer com que você se sinta menor do que as outras. Porém, deixa eu repetir esse versículo que é muito importante. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. O que falta para vocês, o que falta para mim e para você às vezes é permanecer firmemente. O que é uma pessoa firme? Que permanece ali, ó, sem variação, sem dúvida, sem temer.
às acusações, sem temer aos dados inflamados do inimigo. É verdadeiramente ela permanecer firme e forte. É quando o inimigo, o problema, a situação se levanta, mas ela está confiando no Senhor. Ela está proclamando que a vitória chegará, que esse inimigo já caiu por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero nesse momento, mulher, é que você abra o seu entendimento e que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. Porque se você fizer isso, o inimigo ele não vai conseguir, ele não vai alcançar a tua vida, a vida dos teus familiares. Ele pode até tentar, mas ele vai perceber, opa, aqui tem uma mulher que é constante em oração. Aqui tem uma mulher que é firme em buscar ao Senhor nosso Deus, que não se deixa abalar diante das lutas. Não é verdade? Porque às vezes quando a luta vem, a primeira coisa que você faz é abrir mão da sua oração, é abrir mão de ir à casa do Senhor nosso Deus, é ficar ali somente vendo o que é que vai acontecer, esperando o tempo passar, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer. Não, você tem que se manter firme, forte, perseverante. Aí sim, a paz, ela vai reinar no teu coração. A paz, ela não quer dizer que as coisas, as lutas não estão acontecendo, não. Mas a paz é a certeza que você tem um Deus, que você tem um dono, que você tem um Deus todo-poderoso, que cuida de cada detalhe. E que mesmo que essa situação difícil aconteça, você vai sair dela o quê? Vitorioso e vitoriosa. Olha só. Tu conservarás em paz. Quem conservará em paz? O Senhor nosso Deus. Ele conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se você fizer isso que eu estou falando, isso que a palavra de Deus está te instruindo a fazer, permanecer firme e forte, confiante, tenha certeza que a vitória vai chegar. Pode ter certeza que a doença pode se levantar, mas do jeito que ela entrou, ela vai sair. Ela vai bater em retirada, porque nada e ninguém vai poder contigo, porque Deus é mais. Amém? Já falei demais, agora que o Espírito Santo fale ao teu coração, que te continue te instruindo aquilo que você deve fazer. Amém? Pega o teu copo com água aí que nós vamos orar. Amém? Maceió, Alagoas, Brasil e o mundo, esse é o momento da oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua poderosa presença. Na presença do Senhor dos Senhores, do médico dos médicos, daquele que nada é impossível, pelo contrário. O Senhor tem todo o poder em Suas mãos, Pai. Então faz acontecer na vida dessa pessoa que com lágrima nos olhos, meu Pai, com tristeza no seu coração, está pedindo pela sua vida, pela vida de um dos seus familiares. Entra, meu Pai, com providência para repreender todo o mal, toda pessoa que se levanta contra ela, que seja repreendido o mal, que seja repreendido toda obra contrária, todo espírito imundo que tenta se levantar contra ela e contra a família dela, que esse mal, essa doença caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te apresentamos este copo com água e te pedimos, consagra ao Senhor, que cada molécula, meu Pai, se transforme na tua unção, que ao beber dessa água, ela receba refrigério em nome de Jesus. E você que crer, diga amém e diga graças a Deus. Beba com fé agora. Glória a Deus. E essa é a nossa certeza, que Deus é poderoso, que Ele vai fazer na tua vida o impossível acontecer. O nosso programa vai ficando por aqui, mas eu desejo a todos a bênção, a paz do Senhor sobre sua casa, sua vida, sobre sua família. Até o próximo programa, em nome de Jesus. E nós nos encontramos na Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Fernandes Lima, número 1733, no bairro do Farol. Tchau, fiquem todos na bênção de Deus.